Fala Dev, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo, então dessa vez aqui trazendo um sisteminha de controle financeiro para controlar as entradas e as saídas, certo? Então aqui a gente vai ter um recebimento, por exemplo, colocamos na descrição, né? Recebimento e aqui um valor de 150. Marcamos aqui se é entrada ou saída, clicamos em cadastrar, ele já registra saldo, então temos um saldo positivo de 150 e uma entrada de 150 e uma saída agora, então no valor de 50. Marcamos saída e aqui ele já vai fazer o saldo então de 100 e a nossa saída de 50. Então vamos lá pro vídeo para aprender a desenvolver esse projeto aí. É isso aí, galera. Então aqui dentro do nosso Visual Studio já vou estar deixando para vocês o link do projeto estruturado ali já limpo, tá? Para vocês não precisar estar limpando. Quando vocês fazem o clone dele, basta vir aqui editar yarn, que ele já vai fazer baixar as dependências ou dar apenas um npm install, tá? Eu aqui estou usando o yarn. Então a gente aqui vai fazer as nossas inserções de componentes, né? Baixar os nossos componentes, tudo pelo Yarn, tá? Então primeiramente, para a gente baixar, aqui que a gente vai estar utilizando aqui vai ser o Styled Components, tá? Então aqui vou dar um Yarn add Styled Components. E também vou estar baixando o React Icons, tá? Que é o que a gente vai estar utilizando para colocar os ícones ali. Bora lá então. Então com as dependências já do nosso projeto baixado, vamos aqui colocar um Yarn Start, tá? E assim ele vai startar nosso projeto. Vamos ver se está tudo corretinho. Então aqui o nosso projeto já está rodando no navegador. Vamos começar a dar forma para ele, tá? Primeiramente então vamos aqui criar uma pastinha aqui dentro do SRC. Vamos criar uma pastinha chamada Styles. E vamos começar a resetar então todos os nossos styles que vêm por padrão. Show? Dentro dos nossos styles aqui a gente vai criar então o global styles. .js, tá? E aqui dentro então a gente vai importar o nosso create global style do styled component, beleza? Então aqui no import, pronto, styled components, tá? E aqui dentro agora a gente vai colocar dentro de nossas chaves, criar aqui create global style. Feita aqui nossa importação, agora vamos dar um export default create global style, ele já sugere pra gente. E agora aqui dentro do nosso create global style vamos começar o nosso reset. Então primeiramente o que a gente vai fazer vai ser resetar nossas margens, colocando para 0, o nosso padding aqui 0 também. Vamos colocar aqui outline 0 e box sizing, né? Border box. Isso aí. Agora vamos então para o nosso HTML, nosso body também e a nossa div root, é a div que faz a renderização de tudo. Então aqui vamos começar com um display flex, um align items center para deixar tudo centralizado e também vamos colocar um justify content para deixar tudo no meio da nossa tela. E aqui também vamos colocar então um rate aqui de 100%. Agora vamos para o nosso body aqui. Dentro do nosso body aqui vamos colocar um background para ele. Hashtag 171923. Colocar aqui também um fonte smoothing anti-aliasing, né? Para renderizar nossas fontes mais suavemente. Então vou colocar aqui um WebKit. Fonte smoothing anti-aliasing, tá? E agora vamos colocar aqui também no nosso body, no nosso input, tá? E no nosso button. Vou colocar aqui então fonte de 14px, tá? E uma fonte sans serif. PX sans serif. E aqui vamos colocar então um color para ela que vai ser o preto mesmo, tá? Show. Então agora a gente vai estilizar nossos inputs também, fazer a estilização dele aqui. Então que input, colocar um rate para ele aqui de 40px,
tá? Um width aqui para ele 70%. Vamos colocar aqui também então um border radius aqui de 8px. Vou colocar aqui um padding 0,16. Colocar um background para ele aqui também branco, então um FFF. Vamos colocar aqui também um border então de 1px solid, um roxo então de cor, né? 6C 63FF. Vamos aqui então, o background dele vai ser esse 17, 19, 23, tá? Mesma cor do fundo. E vamos colocar aqui também um color para ele, FFF, tá? Vamos estilizar aqui também o nosso placeholder, então. Placeholder. Então nosso placeholder vai ter um background aqui. Vai ser o 17, 19, 23 também. E ele vai ter um color, então aqui também vai ser branco, tá? Mudando a cor dele. Vamos utilizar aqui então nossos buttons também. Button. Vamos colocar aqui então o cursor pointer. Para ele mostrar que é clicável, né? Aparecer a mãozinha ali quando você passa o mouse em cima. Vamos colocar aqui um height para ele também de 40px. Um width aqui para ele de 150px. Um border radius aqui para ele também de 8px, então. Vamos colocar um font weight 500. Color FFF. Vou colocar aqui também nosso border dele vai ser 0, para que não fique nenhuma borda. E vamos colocar aqui o background para ele vai ser o 519. Feito isso, tá estilizado, então resetado e estilizado já o nosso CSS. Vamos chamar ele aqui, em vez agora de tá chamando o teste aqui, vamos colocar aqui então o global style, tá? Chamar ele como componente. E vamos fazer a importação dele também, né? Então, global style, ele vai aparecer aqui, só vamos trocar o nome aqui para permanecer como foi importado ali embaixo. Salvei. Então aqui já salvo, então, verificando que no navegador já está aplicado então o nosso estilo. Vamos voltar aqui para o código. Então aqui na nossa pasta src, vamos criar aqui então mais uma pastinha chamada home. E aqui dentro do nosso home vamos ter o arquivo styles.js. Vai ser onde vamos armazenar nossa utilização. E aqui também vamos ter então o nosso index.js, tá? É onde vai todo o nosso código. Podemos fechar esse arquivo aqui do global. E aqui dentro então do nosso styles, vamos começar criando nossos componentes da página home, tá? Dentro do home aqui então, a gente vai fazer aqui onde vai ficar centralizado todas as funções, tá? Desde a função para salvar e para deletar os nossos arquivos, tá? A gente vai componentizar todo esse projeto e assim cada componente seu vai herdar as funções. Beleza? Então vamos vir aqui, que nada mais que vai ter só um container. Então aqui dentro do nosso container, vamos colocar então um height para ele de 90VH, tá? Relação unidade de medida de viewport para 90% da tela. E o nosso width também aqui vai ser de 90VH, tá? Vamos passar o nosso border radius aqui também de 20px. E vamos colocar um background para ele, para ficar demarcado ali na nossa tela, que vai ser 2C, 2E, 3A. Ele é um cinza um pouco mais claro que o nosso fundo, então ele vai ficar claramente demarcado. E vamos colocar um padding para ele aqui também de 20px em cima e embaixo e 0 nas laterais. Salvando aqui, vamos ver como que tá lá. Nada ainda criado, logicamente, porque a gente não tem nada também aqui dentro do nosso home e a gente também não tá chamando ele aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, vamos colocar aqui então o nosso React aqui, importar. Vamos descomentar essa linha aqui, que essa linha aqui é utilizada para importar o nosso container aqui de dentro do styles, tá? Então,
você quando cria o React Component aqui, cria a função, ele automaticamente tem que fazer essa importação dos componentes do Styles, que assim você vai conseguir estar utilizando aqui. Então o nosso return aqui, vamos colocar o nosso container por fora de tudo. Container. Fechei. Vamos fazer só, colocar um H1 aqui para fazer um teste, então vou colocar aqui home. Salvei. Vamos voltar aqui no nosso app.js, colocar o React Fragment para não estar utilizando o div. Vamos chamar aqui o nosso componente de home e vamos importar ele também. Então, import home. Se eu apagar aqui, ele já vai me sugerir, tá? Então só dou um enter, já salvei, já renderizou para mim. Aqui já está renderizado então da forma correta. Então como vocês podem ver, eu tinha falado, nosso container ficou centralizado e com uma corzinha um pouco diferente. Agora, aqui vamos começar criando o nosso resumo, que é aquela parte superior lá onde mostra o saldo, mostra as saídas e mostra as entradas, certo? Podemos fechar agora sim o app.js, que a gente não vai mais usar. Vamos ficar só com essa parte do home aqui, tá? Aberto. E vamos começando aqui então com o nosso resumo. Vamos criar aqui dentro do nosso SRC uma pastinha chamada Components, tá? E dentro de Components a gente vai ter o nosso resumo. E aqui dentro do nosso resumo a gente vai ter o index.js e também o nosso styles.js, tá? Então aqui dentro do nosso index.js a gente vai começar criando a estrutura também do React. Então a mesma coisa, o import aqui do container, vamos descomentar essa linha aqui. Vamos vir aqui então no nosso styles, tá? E vamos colocar aqui para a gente começar a estilizar isso, tá? Então aqui o nosso container aqui do resumo, basicamente o nosso resumo, o que ele vai conter? Ele vai ter um container por fora, tá? Que em vez de container aqui vai ser o resumo financeiro. E dentro desse resumo financeiro a gente vai ter os itens para ficar alinhado lá, conforme eu mostrei no começo do vídeo, tá? Então aqui já de container eu posso colocar aqui resumo financeiro. E aqui eu já posso estar apagando essa div, abrindo a nossos parênteses e colocando aqui resumo financeiro, que é aqui dentro onde vai estar o outro componente que a gente já vai criar, que é o resumo de itens. Então aqui dentro, só trocar o nome do container para resumo financeiro. Dentro do resumo financeiro, como que a gente vai estilizar esse componente? Então vamos colocar aqui como display flex, justify content space envy, que eu quero que ele tenha um espaçamento, mas que ele não fique cada um num ponto da tela, tá? Cada um no ponto do seu container, eu quero que ele fique basicamente no meio. Vamos colocar aqui um align items também center para centralizar esse componente, um padding bottom aqui, bottom, eu vou colocar de 50 px, e aqui um border bottom também, que eu vou colocar de 3 px solid, e esse aqui vai ser um roxo, tá? 53369E, e ele vai ser um roxinho, que é onde vai ficar a divisa da parte do resumo com a parte do corpo ali, onde vai ser inserções dos registros, tá? Já vamos fazer essa inserção, então vamos apagar aqui nosso resumo financeiro e vamos apagar aqui o home, na verdade, né? E aqui a gente vai chamar já o resumo, tá? Vou colocar aqui chamando o nosso resumo. E já vou importar aqui também. Import. A gente, assim, dessa forma a gente já vai vendo em tela como vai acontecendo. Tá? Importado o resumo. Vamos dar uma olhada se não deu problema. Aqui é a barrinha que eu falei, então já está espaçado aqui. Vamos lá. Continuar criando o nosso componente, tá? Então aqui agora a gente vai criar o nosso resumo itens, que é onde vai estar recebendo as informações de valores, né? E o que é cada valor. Então, podemos minimizar o resumo. Dentro de componentes aqui, vamos criar mais uma pastinha. Então vai ser o resumo itens. Dentro do resumo itens aqui, mesma estrutura, o index.js e o styles.js. O que a gente pode fazer? Vir aqui, copiar toda essa estrutura. Vim aqui, colar essa estrutura. A única coisa que eu vou mudar aqui vai ser o nome resumo itens, tá? Trocar no export também. Vamos vir aqui então. Aqui esse daqui a gente pode fechar, tá? Que é do resumo, não vamos estilizar mais. Vamos só aqui no nosso styles aqui também iniciar
o nosso componente, tá? A nossa estilização. Então aqui vai ser o container. Dentro dele não vai ter container, tá? Então a gente pode apagar esse resumo aqui e colocar apenas itens, tá? Vamos importar um item. Vamos voltar aqui, copiando aqui e trocar o nosso container para itens, tá? O que que o nosso itens vai ter? Então vamos abrir aqui. Itens. Então ele vai receber uma cor, tá? Ele vai receber uma cor. Ele também vai receber um border color, tá? E o shadow. Esse shadow é opcional, tá? Vocês podem incluir, como pode não incluir, tá? Vamos colocar aqui então o nosso shadow. Eu vou mostrar para vocês depois como que fica com e sem o shadow, tá? Fechando o nosso componente itens, aqui dentro dele vai ter um H2 que vai receber uma propriedade que já vai vir, que eu já vou mostrar para vocês como que ela vai vir essa propriedade. E também vai ter o spam, tá? E por enquanto aqui no spam vamos deixar um valor simbólico aqui de R$50, né? E aqui dentro do nosso H2 vamos colocar, por exemplo, aqui vai ser o total, tá? Aqui dentro do nosso resumo itens, aqui na própria function aqui, tá? Vamos abrir umas chaves aqui para estar pegando apenas as propriedades que a gente quer. Então vamos fazer uma desestruturação de propriedades. Então aqui a gente vai chamar o valor, o título, o color, o border color e o shadow, tá? Fica a critério de vocês passarem esse shadow aqui. Então, só salvar aqui, ele vai dar esses erros aqui do como não tem propriedade, não tem problema, a gente já vai trabalhar com isso. Então aqui dentro do itens agora, a gente vai estilizar ele, tá? A estilização é um pouco grandinha, mas vamos lá. Então ele vai ter um display flex, um align items center também, justify content center e um flex direction column, tá? Quero que ele fique tudo alinhado em coluna. Vamos colocar aqui um gap para ele também de 1.5 em, um espaçamento entre eles. Aqui que vem o pulo do gato com o background, tá? Então, como eu falei lá, ele recebe aquelas propriedades. Aqui a gente também vai receber essas propriedades para fazer a estilização, né? Como cada um tem uma cor diferente e vai ser um único componente para os três, então a gente tem que passar essas propriedades para estar estilizando ele. Vou passar aqui então o cifrão e vamos colocar aqui props, tá? Abrindo props, um arrow function, a gente vai passar aqui nosso template literal, né? Que é essas duas aspas aqui. Na verdade não é aspas, é um acento. Vamos colocar aqui então um hashtag para deixar preparado. E aqui ele vai receber o nosso props, que é a própria propriedade, tá? Props.color, que é o que a gente está passando aqui, tá? Então aqui vai vai vir a color dele. Então, podemos colocar aqui então ponto e vírgula, fechando. As letras deles vão ser em branco, então vamos passar um color aqui, FFF, tá? Um padding de 15 px. Vou apagar dois pontos aqui. Vamos colocar também um width aqui de 18%. E vamos colocar também um height aqui de 15 VH para ele. Vamos colocar também o nosso border aqui para ele. Vai ser de 2 px, tá? Solid. Aqui também tem aquela questão que a gente estava passando o componente das propriedades. Então vamos abrir o cifrão ali e passar o props. Mesma coisa ali do background, tá? Abre o template literal. Coloca aqui o hashtag. Abre de volta cifrão e as nossas chaves. Então props.border color, na verdade, né? Border color. E aqui vamos colocar então, aqui vai a estilização, então vamos colocar um border top aqui, que vamos fazer, como ele tem aquele um lado mais arredondado do que o outro, né? Então a gente precisa estilizar cada lateral. Então um border top right radius aqui, duplicou o border, vamos apagar o primeiro aqui. Right radius, vamos colocar de 30 px, tá? E vamos duplicar essa linha aqui para baixo e trocar, só trocamos aqui border top de right para left. Então aqui ele vai ser de 15 px. Vamos duplicar essa linha aqui também.
Agora, em vez desse left radius aqui e aqui também, aqui esse top, vamos colocar bottom. E aqui vamos colocar right. Aqui de cima, né? Right radius. Então aqui vamos colocar 30 px também. E copiar essa linha aqui e vamos jogar aqui, trocando de top para bottom. E permanece com 15 px, tá? Aqui vem a questão ali que eu falei do nosso box shadow, tá? Então vamos colocar aqui, depois fica a critério de vocês podendo tirar ou não. Então box shadow aqui. Vamos colocar aqui 5px. 5px. 15px. 5px. E aqui vai vir a cor dele, tá? Aqui um props. Abre e fecha cifrão. E props.shadow, tá? Aqui ficou faltando o template literal, né? Vamos adicionar aqui. Seleciona tudo e já adiciona. Duplicou, tá? Já vai ficar com um fundo ali, no caso, com uma sombra. Podemos colocar aqui um transition ao 0.3 segundos. Easy, tá? E agora vamos utilizar o nosso span ali que fica dentro dele, tá? Então aqui ele vai ter um font size de 16 pixels. E um font weight aqui de 600. De 600. E quando a gente passar o mouse em cima para dar aquele efeito que aumenta, então aqui nosso hover transform scale de 1.1. Salvando aqui, ok. Vamos vir aqui e arrumar então as nossas props aqui, tá? Vamos colocar aqui uma cor que a gente pode pôr. Já vamos deixar estilizado ali só pra gente ver, né? Vamos colocar essa cor para pro nosso border color, na verdade. Vamos vir aqui, apagamos aqui. Tá? Pro nosso color aqui, vamos colocar essa cor. Tá? Lembrando que elas não vão ficar assim, né? Só pra gente renderizar o componente. E o nosso shadow, então, ele vai receber uma outra cor aqui também. Só pra vocês verem como fica. Particularmente, a gente pode estar removendo isso, tá? Vamos chamar ele aqui dentro do nosso resumo itens aqui, né? Voltando aqui na classe de resumo. Importar ele aqui, então. Resumo itens. Tá? Podemos fechar ele no próprio nome mesmo. Fazer o import dele aqui, então. Import resumo itens. Já aparece aqui pra gente puxar. Feito aqui. Vamos ver se renderizou. Já tá aqui renderizadinho, né? Então se a gente vir aqui, duplicou. Como ele tá com o mesmo, pode ver que ele fica com um efeito tipo de neon atrás, né? Então aqui, se você vir aqui e remover só comentar essa linha, tá? Já fica bem melhor. Particularmente gostei mais assim, tá? Mas fica a critério de vocês deixar ou não a linha. Como vocês podem perceber, ainda tá um pouco pequeno aqui o nosso container. Vamos voltar aqui então no nosso home, aqui nos nossos estilos. O nosso widget aqui tá com 90VH e é 90VW, tá? Então se você olhar aqui, ele já melhorou bastante, né? Aqui não tá arredondado da forma correta também, vamos ver o porquê. Vamos dar uma olhada aqui então, nossos resumos itens aqui. Vamos tirar essa linha do shadow, tá? Para não precisar a gente estar mandando. Vamos vir aqui também já no nosso componente e remover ele. Salvando aqui, salvar aqui também. Se você perceber, tem aqui o nosso border, acho que deve estar com uma porcentagem errada. Então vamos colocar aqui 15px e aqui 30px, tá? Vamos voltar aqui. Agora sim arredondou da forma correta. Estava só invertido aqui os nossos arredondamentos. Vamos continuar aqui então. Vamos ir agora para a nossa parte da inclusão aqui, o nosso grid, né? Então, primeiramente, vamos minimizar aqui.
Vamos criar mais um componente, né, que vai ser o nosso input. Então aqui vai ser o input form. E dentro do nosso input form vamos ter um index.js e claramente vamos ter também o nosso styles.js. Podemos fechar aqui o nosso, na verdade o nosso resumo a gente vai estar utilizando depois, mas o resumo itens aqui já vamos deixar preparado ele. Aqui dentro do nosso resumo itens aqui vamos colocar então o título aqui que vai ser, né? Então vou colocar aqui título para receber, que já vai receber essa propriedade. E aqui vamos colocar então também, abrir nossas chaves ali e colocar valor, tá? Show de bola. Aqui também as cores, então ele vai receber o color e aqui também ele vai receber o border color, tá? Border color. O shadow a gente pode remover, como a gente já removeu lá, não vamos usar mais ele. Se eu salvar aqui, vai ficar tudo invisível só com os símbolos, né? Vamos vir aqui, vamos preparar ele já então, para deixar tudo certo. Dentro aqui do nosso resumo, então, podemos fechar aqui o home de novo, tá? Dentro do nosso resumo itens aqui, então, a gente vai passar as propriedades de título. Passar aqui também, então, o color e o nosso border color, tá? Ambos são strings, tanto o nosso título também é string, tá? Estando aqui como string, pode remover essas chaves caso o teu React importar isso direto. Então nosso primeiro vai ser o saldo. Já vamos copiar então para baixo, né? Deixar pronto os de baixo também, podendo apagar e duplicar essas linhas. Esse vai ser o entrada e esse vai ser a saída. Tá, vamos ver se já deu certo aqui. Então, saldo, entrada, saída. Show de bola. Vamos colocar então aqui os valores também que a gente vai ter que passar para eles, né? Então aqui valor. Copiando aqui. Passar para os outros aqui também, debaixo. Por enquanto vamos passar os valores somente fictícios, né? 50, 50, 50. As cores então do saldo aqui. A cor do saldo vai ser um 53369E. E o border color dele vai ser o 6C63FF. A entrada então já vai ter uma cor 059705. E o border color dele vai ficar com 0EFB0E. E a saída aqui então vai ser E74545 a cor dela. E a border color dela vai ser E99D9D. Salvando aqui. Já ficou com a nossa bordinha. E já ficou das cores corretas que tem que ficar. A gente vai depois arrumar o valor aqui para receber tudo de forma correta. Então aqui no nosso input form, o que a gente vai fazer? Podemos copiar aqui do nosso resumo, colar aqui também no nosso index. Só apenas vamos mudar aqui para input form. Alterar aqui no export default também. Vamos apagar toda essa estrutura aqui. Importação do resumo também. Então aqui dentro do nosso input form a gente vai ter um container, tá? Então aqui em vez de resumo financeiro vamos colocar aqui container. Vamos já jogar esse container aqui para dentro. Container. E já vamos estar para a parte de estilização dele também. Vemos aqui no resumo itens aqui, copia aqui mesmo. Vem aqui, cola. Vamos apagar toda essa estrutura aqui. Renomeia aqui de const de itens para container. E vamos estilizar agora o nosso container, tá? Primeiramente, dentro aqui do nosso input, a gente vai ter um formulário, que vai ser onde vai disparar a função de salvar. E dentro desse formulário a gente vai ter os radio buttons de entrada ou saída, nosso button e também os nossos inputs, tá? Então vamos começar aqui criando um form. Esse form não vai ter uma action por momento, vai ter sim um evento onSubmit, tá? Esse onSubmit por momento vai ficar vazio. Depois a gente vai arrumar ele aqui. Então aqui dentro a gente vai ter um input do tipo texto. O nosso placeholder aqui vai ser informe a descrição. Vamos duplicar aqui também, que ele vai receber aqui do type number, tá?
Podemos colocar aqui informe a descrição, vamos colocar informe o valor. Tá? Aqui embaixo então a gente vai ter o nosso mais um que a gente vai estilizar ali no Styles, tá? Vai ser o Radio Group, onde vai ficar os nossos Radio Buttons, né? Então vamos colocar aqui mais um input, tá? Em vez desse tipo text aqui, vamos trocar ele para Radio. Vamos colocar um ID nele também aqui. Um ID RBL entrada. Vamos colocar aqui também ele como default check aqui, para ele sempre vir checado. O name dele Group 1, tá? E vamos copiar esse cara aqui e vamos jogar para baixo também. Vamos criar na verdade uma label aqui primeiramente, né? Vai ser a label de entrada, embaixo dele aqui. Label entrada. E HTML fora aqui a gente coloca RBL entrada, então significa que ele pertence ao cara de cima, tá? Vamos copiar toda essa estrutura aqui e vamos jogar para baixo. Somente vamos trocar aqui de RBL entrada para RBL saída. O name aqui você permanece como grupo 1, tá? Para ele identificar que esses dois são do mesmo grupo e não permitir que você marque os dois junto, tá? E aqui vamos colocar saída. Feito isso, né? Vamos vir aqui então para o nosso home já de volta. E aqui embaixo do nosso resumo, vamos importar o nosso input. Vamos colocar aqui então input, fechando aqui. E embaixo do resumo aqui, vamos importar ele. Então, ele vai colocar como input form, mas a gente pode renomear ele aqui. Já vai carregar. Que ele vai dizer, tá, que o componente de Radio Group não foi definido ainda, realmente não foi definido. Vamos vir aqui do lado do container, colocar aqui Radio Group, salvar. Continuar dando erro, vamos estilizar ele agora, tá? Então vamos vir aqui no nosso container primeiramente, dentro dele. A gente vai começar a estilização, bem rápida a estilização dele. Vamos colocar aqui então um margem de 15px, alto. Vamos colocar aqui também um padding de 10px, um background para ele aqui 17, 19, 23, que é um cinza que contrasta ali com aquele, é o cinza mais escuro, no caso a cor do nosso fundo, né, para ficar marcado sobre ele. Um width aqui também para ele de 90%. Remover esse alto aqui. Vamos colocar também um border radius aqui, um border radius de 5px. 5px. Vamos colocar também um border 2px solid 53369e. É um roxo, tá? E vamos também aqui o nosso form, então utilizar ele. Ele vai ter um display flex, um align items center, tá? E justify content center também, que é onde a gente vai estar jogando tudo pro centro, tá? Vamos colocar um gap também entre esses componentes de dentro do form de 1em. E vamos colocar um width aqui também de 100%. Assim o nosso formulário vai ocupar todo o nosso container. Vamos aqui então estilizar agora o nosso Radio Group. Então export const Radio Group, ele vai ser uma div igual styled.div. Então vamos começar aqui com um display flex, tá? Um align items center e color tag fff e um gap também entre eles ali de 0.5 em. Salvando, já vai renderizar. Se a gente vir aqui, já está renderizado. Então nosso componente já está aqui, informa a descrição, informa o valor. Vim aqui, aumentei, diminuí, tá 0. Já está tudo certo, entrada e saída. Se vocês verem, a saída está vindo checado. Vamos voltar aqui então no input form aqui e só remover dele aqui, né, que ele está checado a nossa saída.
Salvei aqui, já ficou certo então a entrada. Vamos continuar utilizando aqui abaixo do Radio Group. Vamos colocar um button também, né? E esse button vai ser do type submit, que é onde vai realizar a função. E vamos colocar aqui cadastrar. Tá? Esse já fica aqui o botãozinho de cadastro, então quando tiver a função pronta, ele já vai efetuar diretamente o cadastro, certo? Vamos partir então para o nosso grid. Então dentro aqui da nossa pasta de componentes, vamos criar mais uma, que vai ser o grid. E dentro do grid aqui vai ter nosso index.js e também o nosso styles.js. Então vamos começar aqui. Copia essa estrutura mesmo, a gente pode vir aqui, nosso input form. Dentro do resumo aqui a gente pode fechar, tá? Depois a gente volta a arrumar aqui, resumo itens também. A parte do input form também podemos fechar. Vamos vir aqui, podemos copiar aqui do home mesmo, né? Dar um Ctrl C, ou você pode pegar ali do input form mesmo e copiar essa estrutura. Vamos vir aqui então no nosso index, cola ele. Vamos apagar esse aqui, que a gente não quer. Vamos trocar aqui o nome de home para grid. O nosso export também para grid. Apaga essas duas importações. Podemos salvar aqui. A estrutura aqui também do styled, a gente copia aqui do nosso home mesmo. E vamos colocar aqui. Apagar ela. Isso, até onde a gente vai usar. Salvei aqui. Então vamos começar então com o nosso grid, tá? Dentro do nosso grid aqui, ele vai ter um table, em vez de ter um container, aqui ele vai ser um table. E aqui também ele vai ser um table, tá? Na estilização. Então já vamos trocando aqui de container para table. Trocar aqui embaixo também para table. Isso aí. Agora vamos começar a estilização do nosso table, tá? Que vai ser onde vai estar os nossos registros cadastrados. Então dentro do nosso table vamos ter um t-head normal. E dentro do nosso t-head vamos ter um tr, tá? Dentro do nosso tr vamos ter os nossos th. Só que nossos th não vão ser o HTML convencional, vai ser o que a gente vai criar ali nos styled. Então ele começa com T maiúsculo, tá? Vamos passar aqui para ele um width aqui de 40, tá? E aqui vai ser o nome da nossa coluna, vai ser descrição. Aqui então só vamos duplicar 3 vezes. Aqui vai ser o valor dos cadastros, das nossas saídas ou entrada. E aqui então a gente vai colocar a descrição de tipo, tá? E vamos colocar aqui a propriedade de Align Center, tá? Para deixar centralizado. Vamos duplicar mais uma vez aqui. Esse cara aqui não vai ter nome. E aqui ele vai ser com a propriedade de 10, tá? Do width 10, e aqui em cima também vai ser 10. Esse cara vai ficar sem nome porque é onde vai as funções dos botões lá de excluir, né? E então a gente vai começar agora dentro do nosso, abaixo do nosso tr aqui, o nosso t-head, a gente vai criar o t-body, tá? Dentro do t-body vamos ter um tr convencional e dentro dos trs a gente vai ter os tds, tá? Só que esses tds eles não vão ser do HTML, então vão ser o que a gente vai criar também. Tá? Então aqui ele vai ter que ter uma propriedade igual a de cima, um align center, tá? Que é onde vai estar armazenando os nossos iconezinhos, se vai ser entrada ou vai ser saída. Vamos deixar por enquanto aqui em branco, tá? E vamos criar mais uns TDs, tá? Vamos colocar aqui para cima então, duplicar ela aqui, né? Então esse cara aqui não precisa do align center, tá? Vou apagar ele aqui. Aqui ele vai ser a descrição dele, então por exemplo, vamos colocar aqui entrada. É a descrição que vai vir depois que a gente estiver cadastrando, certo? Entrada. E vamos duplicar mais uma. E aqui vai ser os valores, conforme tá as colunas lá em cima. Então, colocando aqui o valor de uma entrada. Aqui, como eu disse, então ele fica em branco por momento, que é onde vai dizer se vai ser entrada ou saída. Vamos criar mais um aqui para baixo. E aqui embaixo ele vai receber o nosso ícone de delete, tá? Então vamos vir aqui já e vamos fazer a importação dele. Então aqui import, vamos colocar, abre chaves, from React Icons. E vamos colocar aqui nosso MD. Na verdade, aqui no React Icons faltou importar da pasta, tá? Que eu vou pegar do Material Design. Então aqui a gente vai vir e chamar o MD Delete. Agora sim ele carregou certo.
Então aqui embaixo vamos copiar o nome aqui. Vim aqui. Colocar MD Delete, tá? Fechei. Posso apagar aqui, vamos fechar ele nele mesmo, que ele não... Pra não ter um flash, que não vamos ter nada escrito nele. Então, vamos começar a importar ele aqui para ver como que ele está ficando, tá? Vamos vir aqui no Home. E embaixo do nosso input, vamos chamar o grid. Tá? Então aqui, input, importar ele. Grid, já aparece aqui pra gente como auto import. Salvei. Vai demorar um pouco aqui para carregar. Aqui apareceu então que já deu os erros lá, né? Como a gente não tem importado ainda, não tem criado nossa estilização, ele vai dar o erro normal. Vamos voltar lá então, vamos criar essas estilizações pra gente ver como que tá ficando nosso grid, tá? Então, primeiramente, nosso table aqui, ele vai ter um width aqui de 90%, tá? E ele vai ter também um background color. Aqui ele vai ser 17, opa, vai ser um 17, 19, 23. Vamos colocar também a color dele branca, FFF, um padding de 20 px. Vamos colocar aqui também um border radius para ele de 5 px, tá? Um max width aqui para ele também, para não atingir o tamanho máximo de 1120 pixels, tá? Um margem de 20 px alto. Agora vamos estilizar as nossas THs. Então, export const th. Então, styled.th, tá? Vamos colocar aqui então, ele vai receber o text align dele, start. Border bottom, então, a border radius não, border bottom aqui dele 2px solid, hashtag FFF, padding bottom também de 5px. O text align dele para receber as propriedades, então vamos colocar aqui text align, mesma questão que a gente estava vendo antes. Vou abrir aqui o cifrão, chaves, então ele vai receber props, tá? Vai ser props.align center. Então, se ele tiver aquela propriedade align center, ele vai colocar aqui então center. Se não, tem um if aqui. Se não, ele coloca start. Show? Então, quando ele receber a propriedade align center, que é essa propriedade que a gente tem aqui passando, se ele conter essa propriedade, ele vai colocar centralizado. Caso não, ele coloca como start mesmo, tá? Então vamos colocar aqui também o width, tá? Ele também vai receber, então, como vocês viram aqui no nosso grid, ele tem esses width, então ele vai receber essas propriedades também, tá? Então vamos vir aqui no width dele, já vamos abrir como as props, né? Então, props, abre um arrow function. Então, props.width. Então, se receber a propriedade width, então ele vai colocar props.width mais a porcentagem, né? Concatenando, então no caso aqui, concatenar aqui, porcentagem. Caso ele não receba essa propriedade, então ele vai definir uma propriedade automática para ele, tá? Ele vai definir um tamanho automático ali que fique coerente com o nosso projeto, tá? Aqui abrir um terminal, vamos fechar esse terminal aqui. Vamos também agora criar as nossas TDs, né? Vamos vir aqui, export const td. Então, styled.td. Colocar aqui então um padding top para ele de 15px, um text align também vai receber essa propriedade text align igual tá aqui em cima, tá? Vamos só copiar essa propriedade aqui de cima e colar aqui. Um word break, então, também que ele vai receber breakout. Então o breakout aqui para tá permitindo que o navegador insira, né, quebras de linhas, caso necessário. Vamos colocar aqui então
um color também branco, FFF, tá? Renderizar o nosso SVG que vai estar dentro dela, então vou chamar aqui SVG. Vamos passar aqui também um tamanho para ela de 20 pixels, um rate também de 20 pixels, sim, ela fica do mesmo tamanho, tá? E vamos colocar aqui então, pro nosso caso do nosso último, que vai ser o nosso MD Delete lá, vamos colocar aqui então o Last Shield para ele, cursor pointer, tá? Para significar que ele é clicável. Show? Vamos vir aqui então de volta ao nosso grid, vamos importar tudo que a gente criou ali. Então são os TH, né? E os nossos TDs também. Vamos ver aqui, isso aí. O table já está importado. Salvei aqui, já salvou, sumiu os erros do nosso console. Voltando aqui, nossa tabela já está aqui, tá? Como você pode ver, ela está pequenininha. Vamos ver o que aconteceu que ela está no tamanho menor. Aqui o nosso width aqui, ele está com esse alto, então ele não pegou, tá? Então apagando aqui, voltando já fica com o tamanho correto, tá? Vamos vir aqui, vamos continuar então agora a parte da programação, tá? Então vamos vir aqui criando as funções, né? Dentro do nosso grid ele vai receber duas propriedades, então que vai ser o dados fim, tá? Que vai ser os dados financeiros que a gente criou, e vai receber também a função onDelete, que vai ser passada aqui, né? Dentro do MD Delete. Vamos só passar aqui. E vamos voltar aqui então para a parte do nosso home agora, para a gente estar criando nossas funcionalidades, né? E vamos começar com a parte da parte dos resumos, né? E a nossa parte de salvamento também, tá? Então aqui nessa parte da nossa inserção, vamos passar aqui uma função para ele que é a handle save, tá? E essa função handle save vai receber handle save, que a gente já vai criar ela também, tá? Então aqui vamos copiar o nosso nome aqui e aqui dentro de function home, vamos criar aqui então function handle save. E aqui dentro do handle save ele vai ter que receber alguma propriedade para estar podendo salvar, né? Então essa handle save vai receber dados, tá? Que vai ser os dados que vão vir de dentro do nosso formulário de input ali. Então aqui vamos receber vamos criar uma const data, tá? Essa const data, o que ela vai receber? Ela vai receber os dados, porém a gente precisa prevenir também que esses dados sejam inseridos quando houver outros dados, então que ele não substitua o que já está inserido, porque isso a gente vai estar armazenando no nosso local storage, e o local storage nada mais é que um banco de dados, tá? Então a gente precisa sempre recuperar as informações que estão lá e acrescentar uma próxima, tá? Para garantir que isso fique lá. Então ele é um array de informações que a gente vai estar salvando, tá? Então a gente vai criar aqui dentro aqui do nosso function home mesmo, a gente vai estar criando uma constante, tá? Chamado dados fim. Então que ela vai ser onde vai recuperar essas informações do nosso sistema. Então vamos vir aqui e importar dentro de React mesmo aqui o nosso state, tá? Então use state. Vamos estar utilizando ele aqui. Então vamos criar aqui const, tá? Dados fim, vamos abrir um array de dados aqui, tá? Vamos abrir. Vamos então criar o nosso estado aqui, então const dados fim set dados fim. E aqui ele vai receber o use state, tá? Por enquanto ele vai receber um use state vazio, como a gente não tem nada criado ainda, tá? Então aqui dentro do nosso data, ele vai receber uma cópia, né? Esses três pontinhos, ele copia o objeto de dados fim e vai acrescentar no final os dados, que é o que a gente está recebendo. Show? Em seguida, a gente vai estar então setando essas informações, né? Set dados fim, vamos estar alimentando essa constante que a gente criou, né? Com os dados que estão vindo, tá? Então vamos passar aqui data, essa data que seria os dados fim mais o dado que já foi inserido, certo? E vamos também colocar aqui para armazenar, então local storage ponto set item, vamos colocar aqui como financeiro, tá? E aqui JSON.stringify, que eu preciso converter isso para string para estar armazenando, senão ele não aceita. E assim já vamos estar com a nossa função de salvamento pronta, tá? Aqui embaixo no nosso use state a gente precisa estar fazendo uma atualização, então no nosso grid também, toda vez que ele criar, né, no caso que eu inseri alguma coisa ou deletar, ele precisa ser atualizado, então a gente vai criar mais um estado
que é o nosso estado de atualizar grid, tá? Então, só duplica ali, vou colocar aqui atualiza grid, e aqui no lugar do nosso set, coloco set atualiza grid, tá? Ele não vai ser um array, ele vai receber no caso um boolean, que ele vai receber como false, tá? E aqui dentro, então, embaixo de set dados fim, eu vou colocar set atualiza grid, sempre negando, tá, a propriedade dele mesmo. Então, atualiza grid. Agora, para a gente reconhecer que está atualizando, então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiramente, vamos ter que criar um useEffect, tá? Esse useEffect também vai estar fazendo o cálculo das informações que a gente vai estar passando para o resumo, tá? Então, aqui já vamos criar as propriedades, então, que a gente precisa antes dessa função. Aqui dentro, embaixo de dados fim mesmo, vamos estar criando... Vamos duplicar aqui. Vamos duplicar aqui, então, mais 3 vezes, né? Que seria a questão do nosso saldo, a entrada e saída. 1, 2, 3, tá? Vamos trocar aqui para saldo. Set dados fim, vamos colocar aqui, então, como set saldo. Aqui vai ser, então, entrada. Set entrada. E aqui saída. E aqui set saída. Vamos colocar aqui, então, useState aqui para do saldo para 0. Esse da entrada também vai ser 0. E aqui também vai ser 0, tá? Aqui dentro do nosso resumo, então, a gente vai passar essas informações já para o nosso resumo, tá alimentando automaticamente lá. Então, vamos passar aqui a função saldo, que ele já está esperando, né? Então, passa saldo. Aqui, entrada. Recebe entrada. E aqui, a saída. Então, também, mesma coisa, recebe saída, tá? Voltando aqui, então, no nosso resumo. Vamos lá no nosso componente de resumo dentro do nosso index. O título, tá tudo certo aqui, tá? Aqui nos valores, agora, a gente vai desestruturar nossos props aqui, passando, então, as chaves. Aqui a gente vai receber, então, os valores entrada, saída. Tá? E aqui no começo, vamos colocar para deixar ordenado, então, o saldo. Tá? Então, aqui, no lugar desse 50, vamos passar como saldo. Daqui da entrada também, vamos passar entrada. E aqui no lugar do 50 da saída também vamos passar como saída. Salvei. Voltando aqui, já atualizou os valores para 0. Então aqui o nosso componente de resumo já está tudo certinho, passado essas informações, tá? Vamos lá para o input, né? Dentro do input aqui no nosso index, vamos estar programando agora a função do nosso onSubmit, tá? Que vai ser a função que vai ser disparada quando você clicar no cadastrar. Vamos tirar aqui já e colocar, deixar ela para receber a função. Aqui em cima do nosso return, então, vamos criar uma function salvar. Ela vai receber um evento, tá? Esse event vai ser para a gente poder tratar que ela não recarrega essa tela quando eu clicar no cadastrar. Então, event.prevent default. Isso vai fazer com que ela previna que ela recarregue. Então, quando eu clicar no cadastrar, ela apenas vai executar a função, não vai recarregar a tela, tá? Vamos receber aqui também uma constante dados financeiro, que ela vai ser um objeto, onde vai estar recebendo dentro desse objeto o campo de descrição, tá? Vai ser a nossa descrição. Só passar aqui, por momento, um valor aleatório, tá? Descrição. Vamos passar aqui também o valor, ele vai estar recebendo, né? E vamos passar também o tipo, se ele vai ser entrada ou saída, tá? Feito isso, vamos receber aqui a função que a gente está passando, que é a nossa handle save, tá? Então já vamos desestruturar aqui também para pegar só essa função, handle save. Já vamos chamar essa função aqui embaixo também. Então, handle save, eu estou mandando para ela os dados financeiros. Então, se você vir aqui no home, a nossa função handle save recebe dados, né? Então, estamos passando aqui o que ela precisa. Então, dados financeiros, que vai conter toda a estrutura que a gente vai estar salvando, certo? E a gente vai resetar também os nossos dados ali, né? Limpar os componentes após a inserção. Então, vamos colocar aqui event.target.reset.
Beleza, tá dando erro, normal. Esperando dar o erro certinho, tá? Porque a gente não chamou, então vamos chamar aqui a função salvar, tá? Feito aqui, salvei. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa receber essas informações, né? Do nosso text, o nosso number e as entradas aqui para a gente estar salvando certo. Mesma coisa que a gente fez, vamos criar um estado para cada um. Então, chamar aqui o nosso useState. E aqui dentro a gente vai chamar cada um, tá? Então, vamos criar uma const aqui. Primeiramente, vamos receber a descrição, tá? Set descrição. Vai ser o useState dele vazio. Const valor. Set valor. Recebe o useState com inicial, o valor inicial 0, tá? E também, vamos duplicar aqui, vamos receber o tipo, né? Que vai ser se ele é entrada ou saída. Então, tipo, set tipo. Show? Vamos vir aqui, salvo aqui, então, nossas informações. Vamos vir aqui, então, agora nossos input. Na função onChange dele, no evento onChange, eu vou estar recebendo o evento, tá? E passando aqui para o nosso set descrição, tá? Então, opa, não copiou. Set descrição. Set descrição, eu vou estar recebendo e.target.value, que vai ser o valor que ele está passando, que está sendo digitado ali. Mesma coisa, então, para o nosso input de número ali. Então, vamos receber o onChange também. Vamos receber o evento dele. Abre um add-on function. Set valor e.target.value. Beleza? Feito isso aqui, vamos estar substituindo agora as informações aqui da descrição. Então, vamos colocar aqui, ele vai receber descrição. Aqui no valor, ele vai receber valor. E aqui no tipo, ele vai receber o tipo, tá? Salvei aqui. Vamos vir aqui para os nossos inputs também, então, de rádio, nossos radio buttons, né? Aqui dentro vamos criar também uma função onChange, né? Então, os nossos onChange vai receber função vazia, tá? E vamos colocar aqui set tipo 0. Quando for 0, então quer dizer que ele é uma entrada, perdão. E quando ele for 1, ele vai ser uma saída. Então, onChange abre a função vazia para ele não ficar disparando, né? E set tipo 1. Essa função vazia aqui, ela serve para quando for executado o carregamento da nossa tela, ele não ficar disparando, tá? Então, quando ele ficar disparando sozinho, é porque ele não tem essa função vazia. Então, essa função só vai ser executada quando eu clicar em cima dele. Agora, o mais importante é a gente conseguir recuperar. Podemos aqui, então, fechar essa tela aqui do input. Vamos vir aqui, então, agora pro nosso grid, né? Que é onde a gente vai conseguir recuperar essas informações. Então, aqui dentro do nosso home aqui, a gente precisa passar algumas informações para o nosso grid, né? Então, ele vai estar recebendo dados fim, que a gente tinha programado lá antes. Então, vai receber dados fim também. E ele vai receber a função que a gente vai ter que criar, é a onDelete, né? Então, vamos vir aqui e passar ela. Ainda a gente não tem ela criada, mas a gente vai criar ela onDelete, tá? Essa onDelete, ela vai ter que receber, então, um index. Ela tem que receber uma informação para a gente conseguir deletar. E esse index, a gente vai conseguir buscar de dentro do array que a gente vai estar gravando ali, né? Que a gente gravou dentro do local storage. Fazer mais uma function aqui, que ela vai ser a onDelete, que é o que a gente está passando embaixo. E essa onDelete, então, ela vai receber um index, que é da onde a gente quer remover. Tá? Então, aqui no const data, ele vai receber dados fim, que é o que a gente tem carregado. Vamos dar um splice, né? Que esse splice seria o quê? Seria nada mais que eu quero... Tô dizendo aqui que eu quero remover um item, tá? E por isso que eu tenho que receber esse index. Então, aqui passando data.splice, eu vou passar o index, que eu quero dizer a posição que eu quero remover esse item. Qual é a posição que eu vou remover. E eu vou passar também depois como parâmetro 1. Significa o quê? Então, que eu quero remover da posição X apenas ele, um único item. Se eu quisesse remover mais de um item a partir daquela posição, então eu poderia informar 2, 3, tá? E ele ia fazer a remoção daquela posição para frente. Então eu quero remover apenas ele, eu passo 1, tá? E eu também então vou atualizar os nossos dados financeiros. Então aqui eu vou passar o set dados fim, passando o data.
E eu também vou ter que atualizar o grid, obviamente, né, para fazer a recarga dessas informações. Então, set atualiza grid, nego a propriedade que ele tem. Então, atualiza grid. E aqui também eu vou criar um local storage, né, e eu tenho que gravar de volta essas informações, atualizar as informações que eu tenho gravado. Então, eu copio aqui de cima do nosso handle save, tá? Copiar ela aqui e já vou colar aqui embaixo também, passando para gravar as informações do data, né? Salvei. Então quer dizer que a partir do momento que eu clicar no on delete, ele já vai fazer para mim, já vai deletar essas informações do grid aqui e já vai recarregar e atualizar lá no nosso local storage, né? Então vamos vir aqui para o nosso grid agora e fazer a carga dele, tá? Então aqui no nosso tbody, a gente vai permanecer com essa estrutura aqui do TR. Em cima dele a gente vai abrir duas chaves, que seria para informar que a gente quer colocar informações JavaScript ali dentro, tá? E o porquê que eu quero colocar JavaScript? Porque eu vou precisar percorrer minhas informações de dados financeiros que eu estou recebendo aqui em cima, e eu vou precisar percorrer para estar renderizando as linhas desse grid, né? Então aqui eu vou fazer dados fin.map, que eu vou percorrer o nosso array, tá? E eu vou passar aqui desse dados fin um ponto de interrogação, que pode ser que ele receba essa informação como nula. Assim eu previno dele não estar quebrando o nosso grid, tá? Então abrindo aqui parênteses, eu vou abrir mais uma vez parênteses, passar como dados fin é o primeiro parâmetro, tá? E o segundo parâmetro eu vou passar como index, que seria nada mais nada menos que realmente o nosso index que a gente vai precisar para estar fazendo o delete. Então eu abro uma Aeron Function e depois disso eu abro novamente parênteses, tá? Então aqui eu vou precisar copiar agora essas informações que eu tenho aqui embaixo. Copio, jogo aqui para dentro, tá? E aqui o nosso TR vai precisar receber uma key, senão o React já vai avisar no console ali que está faltando algum parâmetro. Então eu passo uma key e dentro dessa key eu vou passar nada menos que o nosso index, porque ele não se repete, então não tem problema. Ele requer que você passe uma informação que não se repita, então nosso index nada mais nada menos, ele nunca vai se repetir, tá? Então aqui primeiramente a gente vai trocar aqui de entrada e vamos passar dados fin.descrição, tá? Que é a descrição que a gente está cadastrando. E aqui vamos passar o valor, tá? Aqui para a gente fazer o arredondamento correto desse valor, a gente vai usar uma função matemática aqui que vai fazer o arredondamento para duas casas decimal, tá? Então chama aqui math.abs, vamos passar agora assim a propriedade dados fin ponto valor, e aqui vamos passar to fixed. Então eu quero dizer para ele que eu quero somente duas casas após a vírgula, tá? Salvei, ele vai começar a renderizar essas informações, ó, teste 1 150 já está renderizado aqui. Agora aqui nesse cara aqui onde estava em branco, que é onde a gente deixou, vamos precisar utilizar então importar mais dois ícones aqui do nosso React Icons, tá? Então aqui do lado do MD Delete vamos importar o MD Arrow Circle, tá? Circle Up e Circle Down, tá? Só MD Arrow Circle Down, isso aí. Então esses caras a gente já vai estar importando ele e vamos estar utilizando ele aqui dentro. Então dentro desse TD vazio, vamos colocar aqui também umas chaves. Vamos passar aqui dados fin ponto tipo. Então se ele for do tipo 1, ou seja, do tipo saída, ele vai renderizar para mim o nosso MD Circle Down. Ele vai ser color red. Fecha aqui. Caso ele não for do tipo 1 e for uma entrada, ele vai apenas me exibir então nosso MD Circle Up, tá? E a color dele vai ser green, vai ser o verdinho ali, significando que é uma entrada. Salvei, vamos voltar ali para ver, a gente ver como que tá. Então nossa entrada, tipo entrada para cima. Se eu vim aqui e cadastrar uma saída, então ele já vai, opa, tá mostrando aqui que ele é uma saída, então tá errado, né? Tá mostrando que é uma entrada. Vamos dar uma conferida, ver se ele gravou certo aqui. Vamos abrindo aqui então o nosso pressionar elemento. Se eu vim aqui no financeiro, vamos expandir, né? Ó, gravou ainda como tipo 0.
Vamos dar uma olhada lá o porquê que ele gravou como 0, né? Se eu clicar aqui como saída, vamos fazer outro teste aqui, teste 3, valor de 50, cadastrei, ah não, tá certinho, eu que não tinha clicado na entrada, então ele já fez o reset, tudo certinho, cadastrou como uma saída. Vamos voltar aqui então, vamos aqui, um clique, né, a função deu um clique para ele, passar aqui uma Arrow Function para ele não estar executando, então uma função vazia e uma Arrow Function para ele não estar executando adoidadamente isso aqui. Vamos passar aqui o onDelete, então, que é a função que a gente está recebendo, e vamos mandar o index. Então, como eu falei, o index vai receber do próprio dados fim aqui, que é a posição do array onde aquele dado que eu quero deletar se encontra. Feito isso, posso salvar aqui. Basicamente, então, aqui a nossa função, nossa parte de inclusão e de delete já está concluída. A gente precisa só criar, aumentar aqui o nosso saldo, alimentar o nosso saldo e as entradas aqui, nossos dados do resumo. E isso a gente vai fazer agora. Então, minimizando aqui o que a gente estava mexendo, tá? Os componentes a gente não vai utilizar. Vamos vir aqui então para o nosso home, novamente para o index nosso home. E vamos começar a alimentar essas informações de saldo, entrada, saída e os nossos deletes também, tá? Então aqui a gente vai começar buscando essas informações primeiro aqui no nosso dados fim. Então podemos deixar esse cara aqui. Vamos primeiramente buscar, então quando ele renderizar essa tela, ele já vai fazer a busca das informações que está lá no nosso local storage. Então JSON.parse, ou seja, estou transformando ele num objeto para mim estar usando aqui dentro. Não é mais uma string como a gente estava gravando ali embaixo. Então JSON.parse, local storage.getItem. Vamos passar aqui a chave financeiro, tá? Então, se ele não encontrar esse objeto, ele vai me retornar um array vazio, tá? Então, por isso eu passo esses pontos de interrogação, me garantindo que eu vou ter algum retorno. Então, essa parte aqui está pronto. Agora a gente precisa então que o nosso saldo, nossas entradas e saídas sejam atualizados quando eu incluo um novo item, quando eu deleto um item. Então, a gente vai vir aqui e importar o useEffect, tá? O nosso useEffect nada mais é do que uma função aonde ele vai estar fazendo a atualização dessas informações de entrada, saldo. Se eu chamar aqui o useEffect, então o primeiro cara que ele precisa aqui como parâmetro é uma função, tá? Então eu passo aqui uma função vazia e passo os dados dela aqui para ser executado. E o segundo parâmetro é um array de informações, ou seja, se eu deixar ele vazio, ele vai executar apenas uma vez toda a estrutura que tiver dentro dele. Tá? E se eu passar aqui, por exemplo, o atualiza grid, né? Como eu vou querer, toda vez que esse atualiza grid for atualizado, né? Ele tiver uma atualização, ou seja, ele trocar a propriedade dele de false para true ou de true para false, ele vai executar esse comando aqui dessa função, tá? Então, por exemplo, toda vez que eu adicionar um item, ele atualiza o grid. Toda vez que eu fazer o set atualiza grid, ele vai executar o useEffect, recalculando os dados de saldo, entrada e saída para mim, tá? E a mesma coisa com o delete. Toda vez que eu deletar um registro, ele vai atualizar chamando o useEffect, tá? Então vamos lá com o nosso useEffect. Vamos pegar aqui então o nosso const, começar aqui const total saída, tá? E ele vai receber nesse total saída os dados fim, tá? Ponto filter, tá? Vamos passar aqui como propriedade então item, que vai ser onde a gente vai usar para estar buscando. Então item, abre uma Arrow Function, então item.tipo igual a 1, então eu quero buscar todos os itens do tipo 1, tá? E agora também eu vou fazer aqui um map, passando aqui como nome transaction, tá? Vai ser representando uma transação, tá? E transformando então tudo em número. Então number, né? Transaction.valor. Por que eu estou transformando em número, tá? A gente já vai alterar aquele componente de number, tá? Vamos alterar ele para uma string. Por que eu vou alterar ele para uma string? Porque se eu vim aqui e tentar salvar um número com vírgula, ele não vai deixar eu salvar um número com vírgula aqui, entendeu? Ele até aceita, por exemplo, 150,1, 150.1. E se eu vim aqui fazer uma entrada, ó, digita um valor válido. Os dois valores válidos mais próximos são entre 150 e 151. Então, eu preciso desse cara para mim estar inserindo, que esse cara seja um texto para mim estar inserindo ele de forma correta. Então, eu já vou converter aqui para número, tá? Beleza, o nosso const total de saída já está criado. Vamos copiar só essa const aqui, jogar para baixo. Aqui vai ser o total entrada. Aqui eu troco de 1 para 0. Tá? Mesma coisa aqui da parte de cima, mesma função. Então aqui embaixo do total de entrada aqui, vamos fazer então
o arredondamento das casas decimais, né? E a soma desses valores. Então vamos declarar aqui uma const entradas, tá? E aqui vamos passar então nosso total entrada, tá? Passar a função reduce aqui. O que é essa função reduce? Então essa função reduce nada mais nada menos que ela vai fazer a soma dessas informações, tá? Resultando um único número. Como aqui a gente filtrou todos os registros que tem do tipo 0 e do tipo 1, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai receber então o total acumulado, que no caso seria a soma desses valores, né? E o valor corrente, né, que está passando ali naquela hora, né? Então vamos passar aqui uma arrow function. Então vamos pegar o ACC mais o valor coerente que está passando ali naquela hora, tá? É o current value, então, no caso. Então ele vai passar essas informações. E aqui, como no terceiro parâmetro, passamos 0. Então vamos passar aqui to fixed, tá? Que nada mais é do que eu quero que arredonde para 2 casas decimais. Então que ele seja até 2 casas decimais. E vamos pegar esse cara aqui, vamos duplicar, né? Para baixo, passando as saídas, tá? Então aqui eu troco do total entrada para total saída. Então vamos passar aqui então o const saldo total. Ele vai ser entrada, tá? As entradas menos as saídas, tá? Então aqui vai ser os nossos valores de saldo total. Aqui a gente vai passar então o set, alimentar o set saldo, né? Nosso saldo, alimentar ele como saldo total. Vamos alimentar também aqui set entrada, a nossa constante de entradas, e set saída com constante de saídas, tá? Salvei. Então é para estar tudo certo agora. Aqui ó, já puxou R$100, 150 e saída 50. Vamos vir aqui fazer, por exemplo, mais uma entrada no valor de 200. Cadastrei. Já atualizou aqui para 300, R$200. Entrada R$350, uma saída de 50. Se eu vim aqui e colocar uma saída, então no valor de 150, eu coloco aqui como saída, cadastro, já vai ter um saldo de 150, uma saída de 200 no total e uma entrada que eu tive de 350, diminuindo esses dois, bate o nosso saldo, tá? Vamos trocar aqui então esse number aqui para uma text, tá? Então vim aqui no nosso componente de input form, vim aqui no nosso index, vamos trocar aqui de type para text, tá? Nosso type number para text, só salvar aqui. Se eu colocar aqui uma entrada, então no valor de R$150,55, cadastrei, ele já vai para 300,55. Então agora sim a gente tem como adicionar números quebrados, tá? Então se eu vim aqui colocar mais uma saída no valor de 0,55, já descontou e já ficou R$300, tá? Então já fica tudo certinho aqui, já não tem mais nenhum problema. Tranquilo? Então basicamente nosso sistema financeiro é isso, tá? Tá excluindo, tá fazendo as exclusões corretamente, atualizando todas as informações ali, tá? Então ó, já ficou aqui com 0,55 e alguns quebrados aqui o nosso saldo. O que a gente pode fazer para resolver isso, tá? A gente pode vir aqui no nosso home, tá? E passar a mesma coisa que a gente estava passando ali para o grid, tá? Aqui no nosso grid, a gente passa as informações para ele arredondar para 2 casas decimais. Então eu posso vir aqui o math.abs, posso copiar essa informação aqui, tá? E venho aqui math.abs, tá? Passo aqui, na verdade não, no saldo total aqui não, né? Que daí fica errado. Vamos copiar aqui de math.abs, passo aqui ponto o fixed, quero somente 2 casas após a vírgula, tá? Então já vem aqui, já arredonda para 0,55, não fica aquele número quebrado gigantesco ali. Então já faz o arredondamento certinho para mim. Certo? Então, basicamente o nosso sistema financeiro foi isso, tá? Espero que tenham gostado dele, espero que tenha sido um bom proveito, que a explicação tenha ficado clara. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de melhoria, vocês podem estar deixando no comentário ali, tá? E espero que tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa a notificação aí pra gente ficar pra vocês ficarem por dentro de tudo, tá? Valeu, falou, fui!